Para quem gosta de investir em imóveis, os fundos imobiliários podem ser uma excelente forma de começar com muito pouco, receber muito mais aluguéis e, o melhor de tudo, isentos de imposto de renda. Quer saber mais? Fica com a gente até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar exemplos na prática de quais os fundos que você poderia escolher. Vou pegar dois dos fundos mais comuns do mercado e mostrar o quanto você ganharia investindo R$ 10.000 em cada um deles. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio Sobreira, sou seu mordomo financeiro e nesse canal aqui a gente fala muito sobre investimentos, falamos sobre fundos imobiliários, falamos sobre ações, falamos sobre análise técnica para quem quer fazer o seu trade, falamos sobre diversos assuntos. E a gente fez recentemente um vídeo sobre fundo imobiliário, o nosso melhor vídeo do canal, mais de 4.000 visualizações, o pessoal realmente se interessando muito por esse tipo de assunto. Se você não assistiu, assiste lá, a gente tem vários e vários vídeos falando sobre investimentos de uma forma geral e os fundos imobiliários, por ser um jeito que o brasileiro vem encontrando de investir em imóveis com muito pouco, vem de fato caindo nas graças dos investidores. Isso é muito legal. E para ajudar você a investir nesse meio de investimento, que é uma porta de entrada para o mercado de renda variável, os fundos imobiliários são menos voláteis, ou seja, perdem menos e ganham menos do que a bolsa, e são uma forma de você entender como é que funciona a renda variável. Também é muito legal porque os fundos imobiliários pagam aluguéis todos os meses, de forma praticamente certa, e aí, como num imóvel qualquer, você vai pegar esse aluguel e vai escolher se você vai viver com aquele dinheiro ou vai reinvestir. Mas os fundos imobiliários têm uma grande vantagem, além de pagar aluguéis geralmente muito maiores do que você encontra por aí, eles são isentos de imposto de renda. Isso é muito maravilhoso. O legal aqui o próprio índice de investimentos, que a gente chama de IFIX, que é o índice onde a gente olha como é que estão os fundos imobiliários no geral, os maiores, ele vem crescendo extraordinariamente. Vou mostrar para vocês aqui um pouco do que está acontecendo com o IFIX, pessoal. Desde abril, desde o final de março, praticamente, ele não para de subir. Pouquíssimos momentos aqui, a gente tem um candlezinho aqui, uma vela vermelha, significa que ele está em plena ascensão. A bolsa vem subindo há 8 semanas seguidas, enquanto os fundos imobiliários vêm subindo há 11 semanas seguidas. Sabe o que é isso, pessoal? Há 11 semanas que esse negócio só sobe. Só que o pessoal, agora que está subindo isso tudo, que já subiu 12, 13%, começa a querer investir. O que não é o ideal. O ideal é você comprar aqui, ó, quando está tudo ruim, quando está todo mundo reclamando. Porque aqui, o dividendo que você vai receber, o proporcional de aluguel que você vai receber, é pelo menos 12, 13% maior do que aqui. Quem está comprando aqui já caro vai receber sim um bom dividendo, ainda tem bom dividendo, mas já não é tão bom quanto aqui. E aí imagina quem comprou aqui embaixo. Olha quantas oportunidades que você perdeu em 2021 e principalmente durante a pandemia, o negócio foi lá para baixo. O IFIX, que é o índice, chegou a ficar abaixo de 2.000 pontos, depois subiu para perto de 3 e ficou oscilando e vem oscilando aí entre 2 e 3, chegando aqui a 2.800, depois caindo para 2.500, subindo aqui para 2.700, e agora a gente chegou a ver, ó, quase 3 de novo, caiu para 2.700 e agora voltou para 3.100. Ou seja, não deixa de ter oportunidade o tempo todo de você entrar, mas ouça o que eu estou dizendo. Compre fundo imobiliário quando ele estiver barato, quando tiver todo mundo achando que é o pior investimento do mundo, você compra. É aquele imóvel que ninguém mais está acreditando, e você compra e depois ele valoriza e ele paga bons rendimentos, porque o ganho maior nos investimentos está na compra e não na venda. A venda você vai vender por preço de mercado, mas se você conseguir barganhas, você com certeza vai estar ganhando sempre muito, muito, muito mais. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é o índice de fundo imobiliário. Ele é um índice composto de vários e vários e vários fundos imobiliários. Vejam que nos últimos 5 anos ele rendeu aí coisa de 47%. E para quem não sabe, o mercado imobiliário nos últimos 5 anos andou estagnado, somente no último ano que ele começou a subir. Mas antes disso, ele vinha subindo a 2% somente ao ano, que é muito, muito, muito pouco, e pagando aluguéis muitas vezes ridículos. Você, quando consegue ganhar 3, 4% ao ano livre de imposto de renda, é um milagre praticamente. Aqui nos fundos imobiliários a gente vê que tem muita, muita, muita oportunidade de ganhar mais do que isso. Vejam que temos alguns fundos imobiliários bem grandes, como o Canip, o KNCR, o HGLG, que é o que eu vou aqui mostrar para vocês hoje. Além disso, o MXRF, que é também um dos maiores, é o que mais tem cotistas no Brasil, e eu vou compará-los para que vocês entendam qual é a dinâmica de investir em fundos imobiliários, ou fundo de tijolo, que a gente chama,
que é aquele fundo que realmente investe ou no imóvel ou no terreno que vai ser construído e virar o imóvel, vai ser vendido, ou imóveis para aluguel, ou o que a gente chama de fundo de papel. O que é fundo de papel? É basicamente uma renda fixa, um fundo de renda fixa que é voltado para o setor imobiliário, afinal de contas, está emprestando dinheiro para o setor imobiliário. E aí, geralmente, são CRIs e LCIs, na sua maioria CRI, que pode estar atrelado a diversos tipos de rentabilidade. Vou pegar então esses dois, que são dois do que a galera mais investe e do que o pessoal mais gosta de olhar para poder pensar em fundo imobiliário, principalmente o MXRF, que é o coqueluche, o pessoal fala bastante dele, porque ele é muito barato. Você pegar aqui o preço dele, hoje ele está custando R$ 11. Então a pessoa fala, como investir em fundo imobiliário com R$ 10, R$ 11? O que é uma tremenda de uma besteira. Você não deve investir somente pelo precinho dele, porque esse precinho dele foi determinado por qualquer motivo. Qualquer fundo imobiliário poderia estar custando 5, R$ 10 se quisesse colocar suas cotas tão baratas. A verdade é, os fundos imobiliários custam, no geral, em torno de R$ 100 as suas cotas, e não tem nenhum problema você juntar um pouquinho mais e começar com R$ 100 em vez de começar com 10, escolher um fundo só porque ele está a 10, R$ 11. Essa é a primeira lição. Não significa que está barato porque ele custa menos uma cota. No geral, o que a gente tem que ver é dividend yield, preço sobre valor patrimonial e um monte de coisa que eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Primeiramente, então, falando do MXRF, só para a gente poder ver o que ele faz da vida, ó, é um fundo de papel do segmento híbrido, porque também tem FIIs aqui dentro, com gestão ativa, significa que a pessoa faz de fato uma gestão, não deixa só seguindo um índice. E é um fundo que tem seus investimentos destinados exclusivamente a títulos e valores imobiliários, ou mobiliários, que é você investe de fato emprestando dinheiro para o setor imobiliário. Já o HGLG, ele é um fundo especialista em galpões logísticos. Ou tem fundo que é especialista em hospital, educação, lajes corporativas, que são prédios comerciais, e etc. Cemitério, tem de tudo. Pessoal, lá fora você tem de tudo, aqui você tem da pouca coisa, lá fora você tem muito. Mas esse aqui é um fundo de tijolo, é um galpão de fato. Todos eles podem ter um pouco de um pouco de outro? Pode, mas no geral estou falando assim qual é o mandato geral de cada um dos fundos. Vejam então que o MXRF é um fundo de papel, enquanto o HGLG é um fundo de tijolo. Vamos comparar qual dos dois tem sido melhor. O queridinho da galera, como eu falei, e dos youtubers também, adoro falar dele, que é o MXRF, ou o HGLG, que é um dos mais tradicionais, um dos melhores que tem. Primeiro a gente pode ver aqui que o MXRF ele tem uma liquidez de 8,8 milhões, que é muito bom. O dividend yield, que é quanto que pagou dividendos nos últimos 12 meses, também muito bom. Está na casa aqui, está na casa aqui dos 11,88, aumentei aqui para vocês verem melhor. Ele é um fundo que é de gestão ativa, como a gente falou, e que pagou, desde seu IPO, 6,95, ou seja, 63% aí de todo o seu rendimento, mas nos últimos 12 meses, 11,88. Já quando a gente fala do HGLG, é um fundo de papel, como eu falei, então é um pouco diferente. Ele tem uma liquidez de 9,1, também é muito líquido, fácil, a não ser que você seja um bilionário, é muito fácil de você entrar e sair. Pagou um pouco menos de dividendo, em vez de 11 e pouco, pagou 10,03, tranquilo. Preço sobre valor patrimonial um pouco acima de 1 nesse, também nesse aqui, preço sobre valor patrimonial um pouco acima de 1. Significa que ele está bem cotado, está mais caro do que o seu patrimônio, do que, de fato, teoricamente, o que está ali dentro, o que é muito bom. Quando a gente fala do HGLG, desde o seu IPO ele rendeu 49%. Aqui são os dividendos que são pagos, aqui é o dividendo que ele pagou recentemente, eu vou passar um pouquinho aqui para vocês entenderem. Ó. Uma aplicação em 12 meses nesse fundo HGLG, que é um fundo de tijolo, teria rendido um montante aqui de R$ 56 mil, valorização do patrimônio do fundo ia para R$ 51 mil, e você teria rendimentos de 4.950. Então, no geral, você teria 1 mil aqui, mais 4.900 aqui, 56 mil seria o seu ganho. Contra a poupança, o HGLG rendeu 5,79 a mais. Já o MXRF, o fundo de papel, ele teria um rendimento de 62 mil nesses 12 meses, veja que ele valorizou-se muito mais nos últimos 12 meses do que o HGLG. O rendimento dele também foi muito maior. Então você teria tido um ganho muito maior com ele, tanto na valorização da cota, quanto no rendimento aqui do dividendo. Então, 62 mil. Então, no último ano, é incontestável que o nosso MXRF, o famosão, está melhor. Estou olhando aqui no site, por enquanto, do Funds Explorer, tá? Até esqueci de falar. Depois eu vou olhar um pouco também no Status Invest, que vocês sabem que eu também gosto. Aqui é a vacância
No MXRF não é tão relevante ser a vacância, mas nesse aqui é bem importante a vacância, que é o que você tem de imóvel vago lá. Porque você quer alugar e você não quer ficar com imóvel vago na sua esteira lá, você não quer que fique um monte de tranqueira lá que ninguém quer alugar. Então essa vacância é muito importante quando a gente está falando aqui de fundo imobiliário de tijolo. Essa vacância que tem até junho, janeiro, não sei porquê, mas eu vou mostrar aqui no outro pedaço aqui também. E aí a gente vê aqui onde estão os ativos, a maioria está em São Paulo, o que ele faz, quais são eles. Então eu tenho aqui um pouco de cada um deles. Eu quero mostrar um pouco aqui do que cada um de fato tem dentro dele. Eu quero mostrar para vocês, deixa eu aumentar até, não, isso aqui também tá bom. Primeiro o MXRF, o que ele tem dentro? Ele tem dentro uma receita muito grande de CRI, que são certificados de recebíveis imobiliários, como eu falei, renda fixa, um pouquinho de receita de outros fundos imobiliários, de permuta de títulos e receita também de LCI e algumas despesas que dá o resultado total dele. Note, a grande maioria é receita de renda fixa, CRI. Onde está atrelada essa renda fixa, que é muito importante? Geralmente está aqui, ó, CDI+, ou seja, alguma coisa acima do CDI, IPCA, que é alguma coisa acima da inflação, no geral 7,87. Note que é a grande maioria do book total, são esses dois. Tem um pouquinho de GPM, um pouquinho de pré, CDI geral, né, 107% de CDI e assim vai. Então eles conseguem pegar alguns títulos aqui a 16%, o que é bom. Quando você olha para como é que está hoje a carteira, ó, CRI 76%, permuta e outros fundos imobiliários 17%. Então veja que a grande maioria é CRI. E aí a gente vê onde que está atrelado esse CRI. Veja que 56% está em IPCA+, ou seja, acima da inflação, e 43% está no CDI+, que seria tentando ganhar alguma coisa acima do CDI. Esse é o fundo MXRF, papel. No geral, você está investindo, emprestando dinheiro para empresas do setor imobiliário, empresas que querem construir, que precisam da grana, tá bom? Quando eu falo do HGLG, que é o fundo de tijolo, aí a maioria deles já são imóveis, tem um pouquinho de outros FIIs, tem um pouquinho de CRI, tem um pouquinho de LC, tem de tudo. Só que a maioria, ou seja, é um fundo de tijolo. Ele é um fundo de tijolo voltado para o meio logístico. Ele tem um potencial de gerar 23 milhões aqui de receita, porém ele tem uma vacância. O que é vacância? Está vago. Não está 100%, a gente vai ver que a vacância dele deu uma aumentada recentemente, o que atrapalha um pouco o desempenho dele, apesar de ser um excelente fundo imobiliário. Então, no geral dos 23 milhões, chega a 21 e pouco, porque tem uma vacância. Pensa, se você tem um imóvel, deixa eu aumentar aqui para poder explicar para vocês. Imagina você tem um imóvel, um inquilino, você gastou 100 mil reais naquele imóvel, 200 mil naquele imóvel, e ele não está te pagando. Qual é a sua vacância? 100%. O tempo que você não alugar, você tem zero de receita. Esse aqui não, ele tem vários inquilinos, eles são multi-inquilinos. Então, se 1, 2, 3, 4, 5 inquilinos não pagarem por qualquer motivo, como aconteceu na pandemia, vai ter uma vacância de 5, 10, 20%, mas você não deixa de receber. E isso é muito bom, porque você nunca vai ficar sem o seu recebimento. O máximo que pode acontecer é ele ter uma queda temporária, o que é muito legal também. E aí, voltando para cá, vejam que a vacância dele era 8%, passou para 14%, agora passou para 20%, então está com a vacância bem alta por enquanto, e aí está pagando um dividendo de 10%, como a gente viu, com uma vacância dessa. Imagina quando ele conseguir alugar o que está vago hoje, ele vai aumentar o seu rendimento e por esse preço vai estar uma barganha a comprar. E aí você vai fazer o quê? Se você não estiver atento aqui ao nosso canal, você vai esperar o negócio começar a subir, o negócio voltar a pagar bons aluguéis para poder comprar. E aí o fundo imobiliário já vai estar caro, já vai ter ido, Inês é morta, já era. Então o melhor momento de comprar esse tipo de fundo imobiliário que é bom, está no mercado há muito tempo, é agora. Voltando aqui agora para o Status Investing, eu vou mostrar aqui um pouco dos dois fundos imobiliários também. Ó. O fundo chamado MXRF, que é o fundo de papel, ele tem um melhor dividend yield, vem se valorizando mais nos últimos 12 meses, como a gente viu. A valorização dele hoje também está boa. E a gente está vendo que ele tem um crescimento de dividendo muito bacana, 14% nos últimos 3 anos em média e 9%, 9,92% nos últimos 5 anos. É isso aqui, ó. Nos últimos 5 anos, vejam que ele vem pagando cada vez mais. Por quê? Ele está atrelado ao IPCA+, e ao CDI. O CDI subiu pra caramba nos últimos anos, ó, pelo menos nos últimos 24 meses o negócio não parou de subir, ele subiu junto, e o IPCA também estava bem alto, então a gente também tem taxas altíssimas aqui. Então veja que esse é o motivo dele não parar de subir. Fora isso, o que a gente tem aqui é onde que ele investe, mais ou menos, que a gente já viu, e eu vou pegar aqui o patrimônio do fundo, que não para de subir, não para de ter cotista. É o fundo imobiliário com o maior número de cotistas
quase 1 milhão, 0,82 milhões de cotistas hoje no MXRF. Já quando eu falo do HGLG, ele tem um dividend yield menor, subiu muito pouco nos últimos 12 meses, a gente pode ver aqui, ó, nos últimos 12 meses, se eu botar aqui, ele subiu um pouquinho, ó, praticamente não subiu, agora que ele deu uma recuperada, mas nos últimos 5 anos, a gente pode ver aqui que ele já subiu mais, ó, se a gente pegar aqui nos últimos 5 anos, ele subiu 35% mais ou menos, ó, 35%, 32, 35%. Já o MXRF, se eu voltar aqui para trás, nos últimos 5 anos, ele subiu praticamente nada, bem pouco, 4, 5%. Por que isso, pessoal? No último ano ele subiu bastante? Sim, porque a taxa de juros subiu bem. Agora, quando eu pego o geralzão, no geral, o que acontece? Fundo de papel é papel, não é um imóvel que vai se valorizar. Então não tem muita correção do valor patrimonial, a não ser que ele não distribua todo o seu rendimento. Se ele distribui tudo, é tipo um título de pré-fixado. Distribuiu tudo, 15% ao ano, distribuiu tudo, não tem como se valorizar. Se ele retém um pouco, tipo aqueles IPCA+, que valorizam a inflação, distribui somente o mais, IPCA mais 7, por exemplo, ele vai se valorizar pelo menos pela inflação. Então, os títulos de tijolo tendem a se valorizar pela inflação e pagar menos dividendos, isso é normal. Já os de papel tendem a pagar mais dividendos e se valorizar menos ou quase nada, e é o que a gente está vendo aqui com o MXRF. Então, um é bom para você receber mais dividendos, que é o de papel, outro é bom para você ter uma valorização melhor e receber algum dividendo. A gente vai ver aqui qual dos dois, no final das contas, tem levado a melhor nessa brincadeira. A gente já viu que um paga mais dividendos, o outro valorizou mais nos últimos 5 anos. E aí, quando a gente vê o crescimento também, ele vem crescendo bem os seus dividendos, seu valor patrimonial está legal. Veja que ele vem crescendo o seu dividendo aos poucos, o que é muito bom. O HGLG é um fundo muito bacana. E aqui embaixo vai falar mais do que ele faz, qual é a sua gestão e o que ele está fazendo. O valor patrimonial dele também não para de aumentar. Então, olhamos aqui basicamente o que era necessário para a gente ver onde cada um está investindo, o que cada um está investindo, se é mais em São Paulo, qual o vencimento do contrato. Tem tudo aqui no site do Status Invest e no site também do Funds Explorer e diversos outros sites, Clube FI, FIIs, tem um monte. O que eu quero mostrar para você agora? Se você tivesse investido nestes dois, aí eu vou botar agora no Clube FII, faz um cadastro lá gratuito lá, coloca lá para você ver. Eu coloquei uma compra, deixa eu voltar para cá, ó. Coloquei uma compra há 5 anos, no dia 20/6/2018, para os dois, e essa compra foi no valor muito parecido aqui, ó, de R$10.000, 10.053 contra 10.048, só para ficar muito parecido. Se você olhar hoje, a variação entre o preço médio e a cotação atual do MXRF, 16%, e esse aqui, 37%. Então, o HGLG leva vantagem, pessoal. Na valorização, ele leva vantagem, a gente já viu isso já. Tranquilo. Quando a gente olha para a posição, o que você teria, no geral, investindo em fundos imobiliários de papel e tijolo nesses 5 anos, nesses dois, que são dois dos principais? Você teria investido hoje um valor em carteira de 13 mil nesse aqui, de 11 mil nesse aqui. É o valor que estaria na sua carteira, fora os dividendos que foram distribuídos. Você veria que hoje o dividend yield do MXRF, que é o fundo de papel, é maior, sempre vai ser maior, pelo menos na teoria, tanto baseado no preço de compra, quanto no preço atual. Isso é importante, que é o chamado yield on cost. É o meu yield sobre o meu custo, que é onde a gente vê o chamado cap rate. Cap rate é você pegar o valor do que está pagando hoje de dividendos sobre o valor que você pagou, e não sobre o dividendo atual. O valor atual. Quando você olha sobre o valor atual, é chamado de dividend yield. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora. Mais importante, cada um deles distribuiu uma quantidade de dividendos. Você vai ver aqui, ó, que o resultado total do HGLG, que é o que está em cima, deu maior, 87%, enquanto, ó, o de cima aqui é o HGLG, tá vendo? Ele deu um resultado maior e ele deu um resultado também aqui maior no geral. Sem ter a distribuição de dividendos, ele teve um resultado melhor do que esse aqui. Os dividendos distribuídos foram quase iguais, o de baixo foi um pouquinho melhor. Então veja, esse de cima, fundo de tijolo, teve um resultado melhor em valorização, teve um resultado melhor no geral, e o de baixo teve um resultado melhor na distribuição de dividendo, porque hoje esse dividendo é muito grande por causa da taxa de juros alta. Mas por conta de ter hoje um dividendo alto, ele acabou pagando, e também lá em 2018 a gente chegou a ter dividendos altos, mas não tanto quanto hoje, acabou não gerando um crescimento muito grande da sua cota. Então, ficar enchendo sua carteira de fundo imobiliário, vou botar aqui,
Ficar enchendo sua carteira de fundo imobiliário de papel só porque ele hoje está pagando mais dividendo não é uma atitude muito boa. Tanto que tem acontecido de muitos fundos de tijolos estarem valorizando muito, enquanto de papel estão ficando para trás. Nem é o caso do MXRF, que tem subido bastante nos últimos meses, semanas e até mesmo no último ano. Então, essa é a lição, e é assim que você vai investir no mercado imobiliário sem precisar comprar imóvel de fato, ter dor de cabeça, falar com imobiliária, falar com um monte de gente. Se você entende que isso é bom para você, faça sim um estudo para poder começar a investir. A gente tem aqui carteira de fundo imobiliário na Harami, nós temos uma gestão ativa, uma carteira que chama de administrada de fundo imobiliário na Invest, que é onde você quer coloca a mão para poder investir. A Invest é a consultoria onde eu atendo os meus clientes também, onde eu consigo ajudar as pessoas a investir melhor, porque a gente entende que a gente tem meios de ajudar as pessoas a investir, seja através de um estudo como esse, seja através do outro vídeo que eu fiz que te ensina a escolher 5 fundos imobiliários para você se aposentar, ótimos fundos imobiliários, seja através de relatórios onde você pode consumir e fazer o seu self-service, eu mesmo vou pegar e vou fazer, ou seja através de uma gestão ativa, onde você não vai precisar botar a mão e vai conseguir sim investir muito, muito, muito bem, ter uma rentabilidade maravilhosa, com um track record ótimo que a gente tem, para poder você ter mais tranquilidade na sua vida. Se para você esse conteúdo foi legal, foi bacana, não esquece de curtir, de comentar se você já investe em fundo imobiliário, se você quer investir em fundo imobiliário e como é que está a sua carteira de fundo imobiliário. Não esquece também de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você acha que tem interesse e curtir e ficar aí ligado no nosso canal nos próximos vídeos. Até a próxima.